o documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Do Brasil. Ignóbil, vasculho, a ditadura e a democracia não são comparáveis. O caos vem aí. E passando a boiada. Olá, começa agora mais um programa Brasil em Questão, em que debatemos os principais temas sociais, econômicos, políticos e culturais do nosso país. Neste episódio, eu converso com a professora Thalita Rampim, da Faculdade de Direito da UNB e integrante do grupo de pesquisa Direito Achado na Rua. Seja bem-vinda, professora. Olá, Bruno, agradeço pelo convite. Olá, Diego, a todas, todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Eu converso também com o advogado popular Diego Vedovato, da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares. Diego, seja bem-vindo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Thalita. Boa noite a todos os telespectadores da UNB TV. Uma alegria, uma honra estar participando desse debate. Beleza. Hoje a gente vai falar, então, sobre justiça e democracia. Professora Thalita, a justiça é um poder, né, que recebe bastante crítica do ponto de vista da falta de transparência e também da falta de representatividade popular nas suas instituições. Como é que você vê isso e de onde vêm essas críticas? Quais são essas críticas? Bruno, é muito interessante e importante a gente fazer esse debate, né, sobre a composição do Poder Judiciário e do sistema de justiça como um todo, né? Quando a gente pensa em sistema de justiça e todas as instituições que o integram, né, as instituições do Estado, e aí pensando no Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, Advocacia Pública e Privada, né, a gente nota um grande esvaziamento da população e de representação da sociedade civil organizada de forma geral dentro desses espaços. O Poder Judiciário, como talvez a principal instituição dentro desse sistema de justiça, no que se refere ao seu tamanho, ao seu poder de decisão, né, que está estabelecido dentro do sistema de justiça, ele possui já dentro da sua estrutura alguns problemas, né, que a sociedade ela já vem identificando. Um deles diz respeito à forma de ingresso dentro desse sistema, né, dentro desse poder judiciário, que é por meio de provas e títulos, né, concursos de ingresso na carreira de magistrado, de magistrada, que acaba, pela forma como é conduzido, selecionando um perfil muito específico, que é uma primeira crítica, né? Então, seria um perfil mais conteudista, associado não a um possível perfil que aquela pessoa vai ter no exercício prático, mas a sua habilidade de memorizar, por exemplo, conteúdos dogmáticos, normativos, legislativo. Além disso, um grande debate que tem sido feito também é a quem representa esse perfil da magistratura também, uma vez que ingressa, né? Então, a gente tem uma maioria branca de homens que compõem as carreiras da magistratura, pensando nas diversas justiças que vão sendo estruturadas, a falta de transparência no processo de composição dos tribunais, né, superiores dentro das justiças e a própria composição do STF. Então, a gente tem algumas críticas que vêm na própria gênese dessa estrutura, que acaba sendo marcadamente, por exemplo, composta por homens brancos, né? Então, há uma crítica severa sobre a branquitude nessa composição, a falta de paridade na sua estrutura, não só na composição da magistratura, mas também nos espaços de decisão, colegiado, nos tribunais, a falta de transparência da sua atuação. E há uma outra crítica também, que eu acho que é importante a gente ter no nosso horizonte, que é a dificuldade que a população em geral tem de compreender como funciona o sistema de justiça de forma geral, o poder judiciário de forma específica, e inclusive as decisões que toma, né? A gente tem até uma palavra para falar sobre essa dificuldade de comunicação que o judiciário tem com a população, que é o juridiquês, né? Então, palavras difíceis, termos específicos, também termos em latim, são todos desafios que vão fazendo com que existam grandes críticas, né, à própria compreensão de como funciona esse poder judiciário. Tá certo.
Diego, então a gente vê que o problema é estrutural e profundo, né? Como fazer para que o Poder Judiciário seja mais próximo, né? E ele seja mais com uma linguagem mais acessível e as pessoas compreendam o funcionamento do sistema judiciário, até mesmo para saber em que momento tomar determinadas medidas, né? Se relacionar de uma forma muito mais harmônica e útil e, enfim, prática no sistema judiciário. Bom, Bruno, me parece muito oportuno, né, nesse momento, debater democracia e sistema de justiça. Os diferentes atores dentro desse sistema de justiça, como muito bem explicou a Thalita, têm uma importância muito grande nos diferentes espaços em nível nacional, seja numa jurisdição constitucional, como aquela exercida pelo Supremo Tribunal Federal, sejam nos tribunais de justiça, né, em todos os estados, e com funções muito diferentes, né? Sem dúvida, existe um déficit enorme de representatividade dentro do sistema de justiça. E, nesse momento, a gente vê a importância, inclusive, do Poder Judiciário em afirmar pautas de direitos humanos que passam a ser desrespeitadas por outras instituições e que, inclusive, em virtude disso, o sistema de justiça passa a sofrer enormes críticas, né, em relação à sua própria legitimidade. Então, eu acredito que a forma, né, de superarmos esses problemas está muito alinhada à necessidade das organizações da sociedade civil ajudarem a democratizar o sistema de justiça e exercerem alguma forma, inclusive, de controle social sobre esses diferentes espaços. Trago aqui o exemplo, né, que me parece muito salutar, das ouvidorias externas nas defensorias públicas, que aproximam muito essa instituição das dificuldades, né, vividas nas periferias, no interior do país, etc. Assim como, por exemplo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é um órgão do Estado brasileiro composto por diferentes órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e que a sociedade civil tem a possibilidade de eleger os seus próprios representantes diretamente. Então, me parece que pensar, né, alternativas, obviamente, sobre a forma de ingresso nas carreiras, sobre a forma de estruturação dos cursos jurídicos, sobre a remuneração, né? A gente vê uma disparidade muito grande entre os cargos mais elevados do sistema de justiça e a base dos trabalhadores desse mesmo sistema de justiça, e estimulando, né, que a sociedade civil organizada seja mais ouvida por esses diferentes espaços que compõem o sistema de justiça. Tá certo. Professora Thalita, então, esse tema da justiça, da democracia, necessariamente está linkado ao tema dos direitos humanos e de uma organização da sociedade civil. Isso, exatamente, Bruno. E a gente tem vários exemplos de formas de organização, inclusive a partir da atuação, da articulação dos próprios sujeitos que integram esse sistema de justiça, né? Então, dentro, por exemplo, das carreiras jurídicas de Estado, do que a gente chama, né, desses atores que vão participando e compondo, né, o sistema de justiça brasileiro, a gente também tem organizações dentro dessas mesmas instituições. Então, por exemplo, Associação de Juízes para a Democracia, Ministério Público Democrático, uma outra associação também que muito fortemente vem atuando nesses últimos anos, que é a Associação Brasileira de Juristas, né, pela Democracia, a própria Advocacia Popular, que também se organiza por meio de uma rede nacional de advogados e advogados populares, né? Então, a gente tem uma organização também para dentro desses próprios atores que compõem o sistema de justiça, que fazem essa reflexão sobre sua função, sobre a sua estruturação, sobre a forma de incidência, especialmente pensando
pensando em vulnerabilizações sociais que vão sendo construídas dentro da nossa sociedade, que envolvem desigualdade, racismo, sexismo, e outras formas de violência e de violações, e a sociedade civil também se organiza, né? Então a gente tem exemplos como, por exemplo, a Articulação Justiça e Direitos Humanos, a JUSDH, que atua na pauta especificamente de democratização da justiça, né? Então, formulando uma agenda, realizando incidência, oficiando órgãos, solicitando informações para dar transparência ao que acontece dentro desse sistema de justiça. Os movimentos sociais também organizados, né? Os movimentos populares também fortemente nos provocam nessa lógica de contra-hegemônica também, de buscar conhecer e expor os limites desse sistema, e numa busca de democratizar a sua própria atuação, a sua função, a forma de funcionamento, né? Democracia é um processo, né? Então, a gente percebe que existem diferentes atores, sociedade civil organizados, movimentos sociais também que possuem uma organicidade, um nível de politização próprio, né? E dentro do sistema também, né? Que eu acho que é importante a gente pontuar que esses atores, eles também estão a todo momento refletindo, né? Ainda de uma forma contra-hegemônica ou minoritária, né, mas também fazem esse movimento de reflexão interna. Diego, então a gente percebe, obviamente, existe uma demanda social, né, por um acesso democrático, participativo, popular à justiça, a todo o sistema judiciário. E do ponto de vista institucional interno, há uma abertura para essa transformação do sistema? Olha, essa é sempre uma questão complexa, né? Existem, sem dúvida, algumas instituições, como eu disse, como a Defensoria Pública, por exemplo, que é muito mais aberta a esse tipo de diálogo. No Poder Judiciário e no Ministério Público, por exemplo, a gente vê uma resistência muito grande a qualquer proposta que tente limitar a quantidade de funções, de poderes, né, que esses órgãos acumulam. Mas, sem dúvida, um outro exemplo, né, que eu poderia citar aqui na gestão agora do Conselho Nacional de Justiça exercida pelo Fux, ele criou o Observatório de Direitos Humanos do CNJ, que é composto por representações da sociedade civil. É uma instituição oficial que se reúne periodicamente para colher informações da sociedade civil, propostas para aperfeiçoamento das instituições, né? Então, me parece que esse é um caminho importante para fortalecimento de medidas institucionais que, de fato, tornem o Poder Judiciário mais sensível à compreensão de conflitos sociais extremamente complexos. Perfeito, gente, obrigado. Agora a gente vai para o nosso intervalo. Hoje a gente fala de um programa Brasil em Questão sobre democracia, justiça e direitos humanos. Eu converso com a professora Thalita Rampim, da Faculdade de Direito da UNB, e com o advogado Diego Vedovato, da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Brasil em Questão e hoje a gente fala sobre justiça, democracia e direitos humanos. Professora Thalita, fala um pouco para a gente sobre a democratização do acesso à universidade, né? Qual foi o impacto das cotas, né, da diversificação de acesso à universidade e se isso já trouxe algum impacto também no sentido da participação popular, do controle social no sistema judiciário? Uhum. Principalmente, Bruno, eu acho que é importante a gente compreender, por exemplo, no âmbito do sistema de justiça, né, a importância das cotas para a gente conseguir criar condições mínimas de modificação dessa estrutura, né? Então, as políticas de cotas, as mais diversificadas, né? A gente tem cotas pensando na população indígena, na população negra, isso
faz um processo de capacitação, e não só no nível de graduação, mas também de pós-graduação e do acesso depois ao serviço público, né? A gente cria condições para que exista uma condição mínima de disputa dessas vagas dentro do sistema de justiça. Então, eu acho que talvez a gente não tenha dimensão ainda hoje, em 2021, do reflexo positivo que isso fará na própria composição do sistema de justiça como um todo. E não só isso, né? A gente tem exemplos recentes de turmas que foram desenvolvidas, né, em diferentes instituições do Brasil, que tem como foco cursos de graduação em diferentes áreas, né, mas também no curso de Direito, né, cursos de graduação em Direito que tem como público-alvo beneficiados da reforma agrária, né? Então, a gente tem também uma outra composição também, que trabalha com a educação do campo, com a pedagogia da terra, o ensino em alternância, que traz também um outro perfil profissional e de faculdade de ensino do direito também, que reflete diretamente na disputa das teses, das construções também dentro das instituições. Então, eu acho que a gente está num movimento que, ao mesmo tempo, modifica a própria universidade, o direito que é ensinado e a própria ideia do que é direito, mas também, de uma forma muito imediata também, a gente faz um processo de disputa dessas próprias instituições, né? E, paralelo a isso, eu acho que também tem uma outra dimensão que é bastante importante, assim, a gente pontuar, o processo que o Diego tinha comentado no primeiro bloco, né? Os processos de tradução, né? Que a gente vai conseguindo realizar no processo formativo mais reflexivo e crítico, de uma forma ampla, né? Então, eu acho que a universidade, ela ocupa hoje também um papel central no processo de informação e de educação em direitos humanos, né? Então, por meio de seus projetos de extensão, para além da dimensão do ensino, a gente tem um papel social relevante a ser desempenhado pela universidade, que diz respeito a esse processo de tradução e de comunicação, né, no que se refere aos direitos humanos, as formas de reivindicar os direitos. Aqui na Universidade de Brasília mesmo, a gente tem vários projetos de extensão que têm esse recorte, que fazem, né, que se dedicam a esse processo de educação popular em direito. Então, a gente tem, por exemplo, o Tribunal Popular Internacional sobre o Sistema de Justiça, as promotoras legais populares, a assessoria jurídica popular, Roberto Lira Filho, que são, na verdade, projetos que são desenvolvidos aqui na UNB, mas que, na verdade, é um fenômeno, um movimento nacional dentro das universidades e dentro das faculdades, né? Esse processo nosso de apropriação desse conteúdo jurídico e de ser ponte também para que a gente consiga realizar uma democratização no sentido de informar a população dos seus direitos, realizar fissuras e ser ponte, né, para que a gente possa acessar esse sistema de justiça, não só no sentido físico, né, de adentrar um órgão, um fórum, um espaço ali do Estado, né, mas de se apropriar daquele conteúdo, inclusive reivindicá-lo, não só perante o Poder Judiciário, né, realizar disputas no campo da sociedade civil de ação direta, também no campo legislativo, acompanhar as pautas, realizar incidências, vislumbrar que nós, enquanto sociedade, também somos sujeitos de participação ativa das decisões no âmbito público, né? Então, eu acho que a universidade, ela tem esse papel também formativo e informativo, que é bastante importante, e que reflete não apenas nessa estruturação, né, do sistema de justiça, mas eu acho que no âmbito de educação ampla, né, em direitos e para a cidadania, né, acho que de uma forma geral. Tá certo, Diego. Recentemente, a Câmara Federal rejeitou um substitutivo da PEC 5 de 2021, que fazia alteração no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. Explica para a gente que pauta é essa e por que foi rejeitada. Bom, Bruno, só pegando um gancho aqui da Thalita, Bruno, porque eu acho que é importante, assim, eu nasci num assentamento de reforma agrária, né? Meus pais são beneficiários. Meus pais são beneficiários da reforma agrária e eu tive a oportunidade de estudar direito numa universidade federal justamente em virtude do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Na primeira turma, que foi aqui na Universidade Federal de Goiás, concluí o curso e hoje posso advogar, né, exercer advocacia, não só para o pessoal da minha comunidade, lá sou um dos primeiros, acho que teve mais um ou dois só, que conseguiram estudar direito lá do meu assentamento, né, mas representar cooperativas, associações, sindicatos urbanos, professores, né,
nas mais diversas instâncias do Poder Judiciário. Então, eu acho que isso é muito importante, o acesso à faculdade de Direito e a forma como os concursos e as indicações para os tribunais acontecem, elas são questões-chave para a gente discutir democracia. Sobre a PEC 5, né, ganhou muita notoriedade, repercussão, ainda estão havendo, né, muitos debates e tal, uma iniciativa, né, de alguns parlamentares no sentido de buscar um maior controle, né, das atividades do Ministério Público. Eu tinha algumas discordâncias também com algumas propostas da PEC, sobretudo porque não incluía a sociedade civil na proposta, né? A proposta previa uma alteração da composição do Conselho Nacional do Ministério Público e uma ampliação do poder do Congresso Nacional em escolher, inclusive, o corregedor-geral do Ministério Público. Isso, em alguma medida, poderia, né, interferir no próprio funcionamento interno, autonomia de alguns procuradores. E importante que se diga isso. O CNMP e muitas outras instâncias, né, de corregedorias, dos tribunais, das polícias, acabam muitas vezes atuando de forma muito seletiva, né, buscando responsabilizar justamente pessoas que defendem uma pauta progressista de direitos humanos, né, das populações em situação de vulnerabilidade, e esquece, né, dos procuradores que realizam, né, barbaridades, como a gente viu no Brasil recentemente, né, o escândalo da Operação Spoofing e todos os abusos que foram cometidos no âmbito da Operação Lava Jato, tornaram, né, a descredibilidade do Ministério Público, do Poder Judiciário, que acabou, né, dando decisões controversas, enfim, atuando, né, de forma parcial em alguns processos. Então, me parece que assim, é muito importante debater a democratização do Ministério Público. Sou muito favorável à ideia de criação de ouvidorias externas, como já funciona na Defensoria Pública, né, nos estados, e me parece isso, assim, não é uma questão, né, de discutir também só o Ministério Público ou só o Judiciário, mas como a Thalita falou no início, o sistema de justiça tem muitas dimensões e propostas institucionais que afetem todas essas instituições no sentido de torná-las mais suscetíveis à vida real, né, do povo brasileiro, às organizações da sociedade civil, me parecem, sim, muito salutares. Tá certo, Chico. Eu vou aproveitar que você falou de assentamento e você também estuda esse tema. Eu queria saber como é que está a questão do despejo durante a pandemia, inclusive o despejo coletivo. Essa é uma pauta importantíssima, né, Bruno, Thalita? Desde o início da pandemia, né, foi constituída pelas organizações da sociedade civil a campanha nacional Despejo Zero, né, que buscava mobilizar, dar visibilidade para essas pessoas que vivem, seja em áreas rurais ou áreas urbanas, numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Os casos, inclusive, de despejos na pandemia ocorridos no ano passado foram levados para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, que manifestou preocupações, fez recomendações ao Estado brasileiro para adotar políticas, né, de proteção da vida das pessoas, porque imagina na pandemia a pessoa já vive numa situação de precariedade, você vai despejar, ela vai para onde? Vai morar na rua, né, com uma condição mais precária ainda. Sem falar que essas operações mobilizam aparatos policiais grandes, né? Então, além de colocar em risco a vida das pessoas que estão sendo despejadas, você está colocando em risco a vida dos policiais, dos oficiais de justiça, do pessoal do Conselho Tutelar, né, da assistência social que é mobilizada para essas operações. Mas, no início desse ano, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma recomendação, a Recomendação 90 de 2021, que sugeria, orientava, né, recomendava a todos os juízes do país e tribunais maior cautela na análise desses casos. E, em junho desse ano, o ministro Barroso deferiu uma liminar na ADPF 828, determinando a suspensão de todos os despejos pelo prazo de 6 meses.
Então, até dezembro de 2021, por ordem do Supremo Tribunal Federal, essa decisão do Barroso foi ratificada parcialmente pelo plenário, a maioria dos ministros já se manifestou favorável a liminar, mas o Gilmar Mendes acabou pedindo vista e aí o julgamento foi interrompido. Mas, do ponto de vista institucional, Bruno, essa foi uma conquista muito importante, né? O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de todos os despejos para garantir, né, a saúde e a vida das pessoas, e com fundamento, né, nessa excepcionalidade da pandemia. E, recentemente, agora, o Congresso Nacional também aprovou uma lei. A lei contou, né, com a colaboração, o protagonismo da deputada Natália Bonavides, que lá no início da pandemia já defendia isso, que o Congresso Nacional tinha que aprovar uma lei determinando a suspensão dos despejos. Depois de muita luta dentro do Congresso, esse projeto de lei foi aprovado e hoje existe uma lei impedindo que despejos aconteçam até o dia 31 de dezembro de 2021. Esse é um tema assim, relevantíssimo, né, que eu acho que toda a sociedade tem que estar atenta, porque existem marcos, né, temporais de validade dessas normas, né? Então, há uma preocupação enorme da sociedade civil, das famílias, da campanha Despejo Zero, aqui, né, e assim que acabar esse período de suspensão dos despejos, o que a gente vai ver no ano que vem? No nosso entendimento, é muito importante que o Estado brasileiro, e aí é o sistema de justiça, o poder legislativo, o poder executivo, apresentem soluções alternativas para esse problema social. Não adianta você despejar a pessoa sem falar para onde ela vai, né? O que vai acontecer? Ela vai acabar ocupando um outro lugar, porque ela precisa morar em algum lugar, né? Então, acho que esse tema da moradia e do trabalho, e principalmente agora do aumento da fome, né, da miséria na pandemia, vai exigir, sem dúvida, do Estado brasileiro a adoção de medidas efetivas para a proteção dos direitos humanos dessas populações que vivem numa situação de maior vulnerabilidade social. Tá certo, nosso tempo já está chegando ao fim, mas antes eu queria saber da Thalita, quando a gente fala da democratização do acesso à justiça, me parece que necessariamente a gente fala da questão estrutural, do problema estrutural do racismo no Brasil, né? Como é que é a questão da formação dos juízes, dos cursos das formações? Parece que agora em Pernambuco tem alguns juízes foram contra a inserção de um curso relacionado ao racismo, né, ao debater a questão do racismo. Enfim, como é que fica essa questão da formação dos juízes em um olhar social? Eu acho que assim, as carreiras jurídicas todas, né, acabam tendo seus cursos de formação de ingresso na carreira, né, a magistratura, a Defensoria Pública, Ministério Público, né. Então, dentro dessas escolas, né, a gente nota um movimento de inserção, mas que ainda precisa ser mais fortemente marcado, né, com a transversalização do debate racial, de gênero, de classe, que a gente precisa também fazer esses debates todos para trazer a complexidade, né, que a gente vivencia na nossa realidade, as assimetrias de poder que a gente vivencia no nosso dia a dia, né, trazer esses debates para a formação, mas não só da carreira, sabe, Bruno? Eu acho que a gente ainda tem um desafio muito grande no âmbito da educação, de uma forma geral, fazer a incorporação desse debate, né? Então, dentro da formação específica na área do direito, mas dentro do processo de formação do que a gente chama de educação formal, né? Em todos os anos de ensino, né, em todos os níveis de ensino. Acho que a gente está ainda num movimento muito incipiente de fazer essa reflexão, de pensar as violências que marcam a nossa realidade e trazer isso para o processo de formação, né? E é um processo de formação que é necessário, porque envolve um processo de conscientização desses sujeitos, né, de como essas estruturas vão sendo incorporadas. Tá certo, gente, nosso programa já está chegando ao fim, programa Brasil em Questão. Eu dou 30 segundinhos para vocês darem a palavra final. Como a professora Thalita já estava falando, essa palavra para ela, se quiser alguma mensagem de encerramento. Não, só agradecer, dar um viva ao NBTV, né? Eu acho que
É muito importante promover esse debate, uma alegria estar aqui também, uma honra estar nesse diálogo também com o Diego Vedovato, né, e ficar aí com esse agradecimento a todos e todas pela paciência também de nos escutar, né, e incentivar que vocês propiciem outros espaços de debate como esses, né, tão necessários. Tá certo, muito obrigado. Agora o Diego com a palavra, por favor. Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui aprendendo com a Thalita, contigo, Bruno, cumprimentar todo mundo que nos assiste. Acho que a UNB ela cumpre um papel importantíssimo, né, como espaço de resistência dentro do direito, não só de agora, mas historicamente. É uma universidade que tem, né, um compromisso com as causas democráticas, e grandes juristas, intelectuais, acadêmicos, contribuíram muito, né, para a construção do sistema de justiça que nós temos hoje e que se colocam à disposição para aperfeiçoá-lo, para transformá-lo. Então, agradecer, cumprimentar. Sobre esse tema, né, acho que o Luiz Gama, que voltou agora, está na telinha do cinema, as obras dele que foram publicadas recentemente, agora pela Universidade de São Paulo, é uma grande inspiração para todos nós, como um grande brasileiro que foi e lutou pela libertação de tantos escravos, é uma espécie de patrono de toda a advocacia brasileira que precisa ser louvado e reverenciado nesse momento que nós vivemos. Um grande abraço, viu, Bruno, Thalita, e a todos que nos assistem. Tá certo, muito obrigado, um grande abraço a vocês. Hoje, no programa Brasil em Questão, nós falamos sobre justiça, democracia e direitos humanos. Eu conversei com a professora Thalita Rampim, da Faculdade de Direito da UNB e integrante do grupo de pesquisa Direito Achado na Rua. Eu conversei também com o Diego Vedovato, advogado da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares. Eu lembro que a UNB-TV está no canal 15 da NET, no Distrito Federal, e nas redes sociais YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Siga os nossos perfis, um abraço e até a próxima!